Olá, e aí, cara? Tá me ouvindo? Tudo pronto? Bem. Tudo tranquilinho? Cara, já estamos prontinho aqui para começar nosso bate-papo, 6 horas sharp, princípio número 1 da agilidade. Isso aí, pontualidade. Os time box e respeitar a pontualidade. Acho que a gente pode começar batendo um papo antes de entrar nos temas que a gente propôs hoje para nossa live e discutir. A gente começar discutindo um pouquinho, se apresentando, falando um pouquinho quem é você, quem sou eu, um pouquinho talvez da história aí de como a gente se conheceu, e aí a gente já começa no tema, nos tópicos de hoje. Bora lá, pode começar, começa você se apresentando aí. Começo? Tá bom. Bom, eu tenho, meu nome é Ícaro Barzoni, tá aí, né? Eu tenho quase 30 anos já de experiência na área de TI. Comecei na indústria de bens de consumo, Xerox, Philips e Ericsson, e fechei ali na Parmalat. Isso foram os primeiros 10 anos da minha vida. Na Xerox eu entrei como estagiário, na Parmalat eu fui trainee. E foi uma das melhores fases da minha vida. Perde para o atual, para o momento, para o agora. E aí depois de 10 anos, eu fui para o automotivo, fiquei lá 11 anos no automotivo, e tive a oportunidade de morar em alguns países, né? Fui para um assignment na Inglaterra, e de lá eu acabei indo para a França, morei lá alguns anos, e depois na Argentina morei lá mais alguns anos. E 7 anos morando fora, e uma família expandida, acabou nascendo meus filhos morando fora, a gente decidiu voltar para o Brasil. E aí eu já estava 21 anos na indústria, 11 de automotivo, e um amigo meu de infância, que era headhunter, começou a me caçar lá e me convenceu de mudar um pouco, de virar do outro lado do balcão, né? Passar para o outro lado do balcão. E aí eu fui trabalhar com serviços, onde eu trabalhei no ramo de software, né, para seguradoras, e depois educação na Lort, que foi quando eu te conheci, e fiquei lá na Lort mais alguns anos. E nos últimos meses eu estava numa startup do Grupo Arco, e ainda no ramo de educação, né, continuando no ramo de educação, e estava na startup. Estava super feliz, mudei aqui para Curitiba, e aí apareceu um dos meus... Eu sou um cara, eu costumo dizer que eu sou um cara abençoado. Eu queria trabalhar com educação e com saúde. Trabalhei com educação há alguns anos, e agora estou em uma farma, na Sanofi, já há 2 meses, super feliz, está sendo uma experiência fantástica, e muito, muito feliz mesmo de estar aqui. E é isso, então voltei. Então eram as 3 coisas que eu amo muito, né? Era indústria, era farma e francesa. Ainda por cima eu tenho uma memória emotiva da França muito forte, e minha filhinha nasceu lá, então eu juntou tudo que eu mais gosto, então não tinha como resistir, né? E foi uma ótima escolha, estou muito feliz. É um resumão aí da minha trajetória. Tá, bacana, bacana. Você comentou, a gente se conheceu na Laureate, então eu vou começar de trás para frente, já que você começou da frente para trás, eu começo de trás para frente. Hoje eu estou na Engineering, estou responsável pela área do Centro de Excelência de Práticas de Agilidade. É uma área relativamente nova dentro da Engineering, que tem objetivo de estabelecer toda a parte de governança, framework, disciplina de execução, métricas, e apoiar todas as verticais de negócio da Engineering com as práticas de agilidade. Eu costumo dizer que é desbloquear todos os benefícios da agilidade dentro da empresa, né? Deixar de ser uma ilha que usa ágil aqui, usa ágil ali, para a gente expandir o conceito de agilidade para todas as áreas. Te conheci na Laureate, né? Então, minha experiência anterior foi na Laureate, a gente trabalhou junto por quase 2 anos lá, e todo o meu background também ele vem da área de tecnologia, nos últimos 3, 4 anos focado em agilidade, mas eu passei aí também pela Sanofi, já tive a minha passagem pela Sanofi, passei por indústria de cosmético, eu trabalhei na Natura, passei pela Sony, então também tem uma vivência bacana em indústria, adoro, acho muito legal trabalhar em indústria, trabalhar nessa área de consultoria é uma novidade para mim, tem sido uma novidade e uma grata surpresa, porque estou aprendendo muito sobre o outro lado. Eu sempre fui cliente das consultorias,
na loja, tinha que era cliente de consultoria, e agora eu estou vestindo o sapato da consultoria, o que é muito legal, dá uma visão diferente de como essas coisas funcionam. Bem, cara, eu fiz esse convite para você e primeiro já te agradecer por ter aceito esse convite para o nosso bate-papo. É um assunto. Obrigado pelo convite. Eu gosto muito e sei que você gosta muito, que a gente já discutiu algumas vezes sobre isso. E o tema que o mote dessa live é desmistificando a agilidade. E eu trouxe aqui para a gente discutir e colocar na pauta alguns mitos que envolvem a agilidade de uma forma geral, para a gente debater, discutir, expor ideias, discordar se for o caso, mas são assuntos ainda pertinentes no nosso mundo de agilidade de uma forma geral. Legal, vamos lá. Vamos lá. Eu queria começar dizendo o seguinte, né, que mitos são narrativas de uma forma geral que explica fatos da realidade ou fenômenos, e que os mitos estão muito associados à cultura, né? Então, isso trazendo para o mundo de uma forma geral, mitos estão muito associados à cultura. Trazendo isso para dentro das organizações, eu quis começar com essa frase aí, de que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E aí eu tentei fazer esse paralelo de que frase do Peter Drucker, que se a cultura devora a estratégia no café da manhã, mitos podem devorar a estratégia no café da manhã, uma vez que eles ajudam a moldar cultura. Então foi só uma provocação de por que essa correlação de mito e cultura. E aí eu tenho o nosso primeiro mito. Agilidade é novidade. O que temos para falar sobre agilidade é uma novidade? De jeito nenhum, né? Agilidade é um hype, isso com certeza. Agora, novidade não é, ela está aí. Se você talvez você precisa de um marco, se você quiser, você tem o Manifesto Ágil. Mas muita coisa que se usa na agilidade, como, por exemplo, um Lean, um Kanban, cara, isso vem da Toyota nos anos 50, né? Então não tem nada novo aí, não. Isso tem razão, é o primeiro mito. Busted. O Scrum, enquanto método, de uma forma geral, vai fazer quase 30 anos que começou a ser concebido, né? Porque ele começou a ser concebido até um pouco antes do Manifesto Ágil em si. Hoje a gente fala muito sobre mundo VUCA, fala muito sobre toda essa coisa da volatilidade, mas o termo VUCA, essa expressão, ela vem aí desde aproximadamente da década de 80 e surgiu ali meio que no contexto militar. Então, pode ser uma novidade para muitas empresas que talvez demoraram um pouco, que agora estão chegando no mundo da agilidade, mas a agilidade aí, no mínimo, se tomar o Manifesto Ágil, como você falou, como marco, já vai para uns bons 20 anos aí. Cara, você lembra de quando foi, talvez, uma primeira experiência que você teve com agilidade? Mais ou menos? Lembro claramente, lembro claramente. E deixa eu só complementar uma coisa, né? Muito do que se tem hoje, isso às vezes as pessoas se esquecem. Como eu nasci na indústria, né? Como eu já contei, as pessoas esquecem que muito do que a gente tem hoje no ambiente escritório, né? No ambiente corporativo, vem da indústria. Então, iniciativas como o Lean, iniciativas Kanban, e da indústria também vem do exército. Afinal de contas, imagina você, né, fazer uma guerra e ter que levar comida, mantimentos, munição, transportar veículos enormes, etc., através de continentes e tal. Então, tem um esforço logístico aí gigante. Então, vem muito daí. Mas minha primeira experiência foi quando eu voltei para o Brasil. Depois desses anos fora, eu voltei para o Brasil, e ainda, né, no automotivo, e aí um ano depois eu fui para essa indústria de software, onde lá se desenvolvia software de back-office para as seguradoras e front office para as oficinas e tal. E foi lá. Então, lá que a gente começou, quando eu tive meu primeiro contato, o pessoal já estava tentando se organizar ali numa metodologia ágil, e foi lá que eu comecei a me imersão, a aprender sobre isso.
Então, isso tem 7 anos, mais ou menos. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências, e ainda não era especificamente usando metodologia ágil, mas sim usando algumas técnicas, foi por volta de 2008, mais ou menos 2009, na época que eu estava na Sony, que trabalhava com time no Brasil, time na Argentina, time nos Estados Unidos e na Índia, e a gente usava as Daily Scrum para sincronizar o time, entender o que estava acontecendo, e com isso a gente conseguia meio que fazer a produção do software quase 24 horas, porque os indianos iam dormir, a gente testava, deixava tudo pronto com os comentários para o dia seguinte, fazia daily, os caras pegavam para desenvolver, e assim a coisa acontecia. Pessoal que estiver assistindo a live, tiver comentário, perguntas, pode colocar na área de comentários que a gente vai dando tempo, intercalando as perguntas, ou no final a gente vai tentar responder essas perguntas. Vamos passar para o próximo? Bora. Métodos ágeis são menos estruturados e disciplinados que métodos preditivos. Aí a gente faz uma provocação sobre as oposições. Eu só não quero entrar no é melhor ou é pior. É por isso que o método eles são estruturados e disciplinados. Melhor ou pior é discutir se o que é melhor ou pior entre uma chave de Fender e uma chave Phillips. Eu acho que tem seus objetivos e seus usos melhores aí. Eu começo? É isso ou não? Começa aí. Cara, de jeito nenhum. Não acho. Pelo contrário, é muito forte. Eu discordo completamente. A agilidade, na verdade, requer uma disciplina muito grande. Bom, a gente começou, né? Você abriu a live às 18 e falou, bom, o primeiro princípio da agilidade é respeito ao time box, né? Respeito aos horários. E isso, eu tenho alguns momentos da minha vida e alguns exemplos até engraçados, né, de gente chegando atrasado e a gente chamando a atenção. Eu e o Pinot sabemos bem disso. Se o Pinot sabem bem, né? Ele vai lembrar. Ele não para de contar aquela história, cara, para todo mundo. Então, não tem fundamento isso. A agilidade, na verdade, requer muita disciplina. Não só disciplina no time box, disciplina naquilo que você faz durante, por exemplo, uma daily, né, em qualquer uma das cerimônias que você escolha, uma review, se tem tempo, whatever, mas você ter disciplina com as entregas, ter disciplina na busca pela informação. Você não pode entrar numa daily, alguém tem um bloqueio, né, uma necessidade qualquer, você fala, não, eu vou ver, eu volto daqui 3 dias, vou marcar uma reunião, eu vou ver se eu consigo. Cara, não. Você tem que ter, tá, mas eu tenho um monte de reunião hoje. Ok. Aí entra a disciplina da priorização. Então, uma acaba puxando a outra, né? A disciplina com o horário, a disciplina com a entrega, que puxa a disciplina com a priorização, que puxa a disciplina com as agendas que você vai precisar fazer para conseguir a informação que você precisa dentro do seu papel, né? Por exemplo, um PO, que precisa remover um bloqueio qualquer. Então, de jeito nenhum. Resumo, eu discordo desse statement aí. A agilidade requer, eu diria que muita disciplina. Eu vou evitar dizer que requer até mais disciplina que o waterfall, mas sem dúvida requer muita disciplina. Uma das coisas que eu concordo também, eu acho que isso é um mito, né? Não existe que requer mais ou menos, requer talvez tanta disciplina quanto. Agora, existe uma questão muito de disciplina sobre a questão de gerenciamento de escopo, por exemplo. Isso acontece o tempo todo, ele não acontece em um determinado momento. Como você falou, a gente tem os modelos preconizam muitas sessões de inspeção, de adaptação, de avaliação. Então, tudo isso é a estrutura do processo. Um processo, uma implementação de agilidade, seja ele qual for o framework, não estruturado e sem disciplina, tende ao caos. Tende a perder totalmente a noção de para onde a gente está indo. Mais um. Entende mesmo. Não, esse eu gosto, esse aí eu ficaria, esse da disciplina eu ficaria mais uma hora, porque esse da disciplina é um dos mais difíceis do business entender, né, a priorização das demandas e tal. Mas vamos lá, vamos pro próximo. Tem outro muito bom aqui, vamos pro próximo. Métodos ágeis têm pouco planejamento. Esse é ótimo. Você precisava ter posto nessa live aquele selinho do Mythbusters. Mythbusters. Vou dar próxima, Busted. Busted. Cara,
Eu acho que esse daqui é o maior engano, talvez, de pessoas que não efetivamente conheçam a abordagem ágil, de uma forma geral. A agilidade ela é baseada em PDCA. PDCA é um ciclo de planejamento, execução, avaliação e ajuste. Então, planejamento é uma das coisas que mais acontece em métodos ágeis. A gente planeja a sprint a gente planeja daily, planeja retro, o incremento, né, a PI. Planeja a PI, planeja o incremento, planeja o backlog, planeja o roadmap do produto. Eu acho que é um dos mitos que, para mim, ele surge pelo fato de ter aquela fase de planejamento muito grande, né? O uso do conceito de big design upfront. A gente foge, né? Os ágeis fogem dessa prática e talvez dê uma falsa sensação de falta de planejamento. Mas esse planejamento ele está acontecendo o tempo todo. E ele é um planejamento também, eu adicionaria, Rodrigo, eu acho, é um planejamento que ele acontece as needed, né? Como a IBM tinha uma propaganda, né? On a needed basis, uma coisa assim, não lembro agora. Mas ele vai acontecendo conforme você precisa. Para que você vai planejar alguma coisa que o mercado pode mudar? Quem planejou para a Covid? Imagina os budgets feitos em outubro do ano passado, setembro, outubro do ano passado. Todo mundo fez budget, bonitinho, tinha viagem para fazer, tinha um monte de coisa. A Sanofi, só fazer um comentário, a Sanofi, por exemplo, agora cedeu para 100% dos funcionários a cadeira 100% subsidiada, cadeira ergonômica, tal, para todo mundo que está em home office, né, incluindo estagiário. Então, uma iniciativa fantástica da Sanofi. E quem pôs isso no budget de ano passado? Gente, põe no budget, que ano que vem a gente vai ter... Não, cadeira para todo mundo. Vamos comprar um monte de cadeira. Não existe isso. Então, existe um planejamento, é claro, você sabe para onde chegar, para onde você quer ir. Eu costumo usar muito aquele filme que eu gosto muito, acho que o filme Everest, com Jake Gyllenhaal. Ele mostra bem uma ideia de que você quer chegar no pico, você sabe onde você vai, que é lá no pico do Everest, mas você vai subindo camping por camping, etapa por etapa, e você planeja sempre a próxima etapa. Você tem aquele planejamento macro, de onde você quer chegar, você quebra aquilo em pequenos campings e vai subindo. Cara, fechou demais o tempo, tá complicado, esse caminho não dá mais, teve um desmoronamento, vamos mudar. Esse é o mercado. O mercado reage, o mercado tem um desmoronamento, avalanche, né? Quando se trata avalanche. De neve, né? Então, você tem uma avalanche, você tem uma dificuldade qualquer, um caminho que está fechado pelo excesso de neve, uma nevasca muito forte, whatever, o que você quiser escolher aí nessa metáfora, você vai precisar se adaptar. E isso é o planejamento ágil. Ele, como você disse, o tempo todo replanejando. Analisando um horizonte razoavelmente curto, você analisa aquilo, prepara e entrega aquele. Vamos ver o próximo. Prepara e entrega aquele. Mas você está caminhando, você não começa... vamos qualquer coisa, né? Talvez a gente vai para cá, talvez a gente vai para... E o que é legal disso, né, é que esse planejamento ele também pode servir para você mudar completamente a sua direção. Né? Pode ser, nesse exemplo que você deu, ferrou, não dá mais para a gente subir porque aconteceu alguma coisa, a gente vai ter que abortar a missão. Mas eu falei isso pensando, você deu o exemplo do Covid, para muitas empresas estão produzindo produtos novos, serviços novos, novos modelos de negócio, agora por conta da Covid, que também não estava no planejamento. Exato. Então, não é só o planejamento do ter que se adaptar a algo ruim, de repente, ninguém tinha lá no plano de negócios ou de produto, vamos fazer um produto que controle ocupação dos escritórios, por exemplo, para a gente gerenciar a retomada da Covid. Não estava no plano, mas o mercado mudou, a situação mudou e muitas empresas colocaram esse tipo de contexto para o seu plano. Então, e pode ser algo muito bom, né? A minha esposa, logo no começo, ainda quando estava essa história da Covid, ela foi na costureira buscar alguma coisa que ela tinha pedido para ajustar e falou, por que você não faz máscara, né? Porque eu compraria de você uma máscara agora, logo vai acabar, ela previu, né? Logo vai acabar sendo obrigatório isso. Ela falou, não, imagina, isso é bobeira, não sei o quê. Resumo da ópera, desapareceram todos os clientes, acabou tudo, o que ela está fazendo? Máscara. Então ela fez uma adaptação do processo. Mas é isso mesmo, é você se ajustar, se adaptar àquilo que agrega maior valor. Lembrei, eu ia comentar uma coisa. Tem um livro muito bom do Ram Charan, que chama Execução,
E lá ele fala, né? Você tem uma hipótese, você põe no ar, testa e, se for o caso, persiste, se ela der certo, ou pivoteia. Então, essa ideia de testar, hipótese, teste, pivota, persiste, hipótese, teste, pivota, persiste, é muito poderoso. Então, essa agilidade, os negócios de hoje em dia, com a velocidade que o mercado muda, precisam ter. Se não tiver isso, vai ser comido por quem tem. Por isso a explosão das startups também. Mas é outro assunto. A gente vai falar de mais algumas coisas bacanas. Vamos pro próximo? Tá ficando legal. Se deixar a live é de 1 hora, se deixar a gente vai ficar umas 5 aqui, cara. Vamos passar pro próximo. A gente vai responder as perguntas. Tem um comentário lá, a gente vai responder agora ou no final? Não, acho que a gente pode ir fazendo os comentários porque tá no contexto, né? O que você acha? Eu acho legal a gente fazer no contexto. Eu acho legal. Quer comentar aí? Ó, Davi Pastor, esse eu conheço. Os refinamentos também são considerados uma etapa de planejamento? O que você tem para dizer sobre isso? Para mim ou para você? Para nós. Eu começo? Começa e eu vou na sequência. Cara, eu acho, sim, ele é uma etapa do planejamento para a próxima, né? Porque você tem o refinamento, você tem o refinamento daquela sprint e ele é uma etapa do planejamento para as próximas sprints. Então, sim, com certeza. Refinamento, imagino que ele está falando de estimativa, né? Refinamento de estimativa. Então, próxima que eu digo para essa, para a atual, né? Que eu quis dizer. Eu ia colocar esse contexto. Quando a gente fala de refinamento do que está na sprint, né? Está ali no contexto da sprint, faz parte de um planejamento da sprint. Agora, quando eu estou fazendo refinamento de backlog de produto, eu estou lá no fluxo de upstream, para mim também faz parte de um planejamento, só que ele faz parte do planejamento do roadmap de produto. Eu estou planejando aquilo que eu vou entregar nos próximos releases, aquilo que eu vou entregar nas próximas versões de produto, nas próximas sprints. Mas também, para mim, faz parte de planejamento. Não a tarefa de refinar não faz parte, porque é uma execução, né? Você está executando. Mas a macroatividade de refinamento, a gente está falando de... Dentro do planejamento. Eu estou falando de planejamento. Podemos? Vamos seguir aqui vamos lá, próximo. Com o bonequinho? Desenvolvedores fazem o que querem. Isso, para mim, vem um pouco do conceito da autonomia, os times têm que ser auto-organizados, autônomos, então o desenvolvedor pode fazer o que quer, ele tem autonomia máxima, porque se o desenvolvedor não tem autonomia e puder fazer aquilo que ele bem entender, não estamos sendo ágeis, estamos podando a agilidade. Se o seu programador está fazendo o que ele quer, você está frito, né? Sinto muito, mas tem más notícias aí no horizonte. Não, um programador faz... uma equipe autogerida é diferente de uma equipe que faz o que quer. A equipe, ela, de novo, usando a metáfora lá do Everest, ela tem um objetivo que é definida, no caso, por exemplo, por um PO, que é o dono daquele produto, o Product Owner. Ele é o dono daquele produto, ele sabe para onde aquele produto tem que ir e ele estabelece aquilo. Entregando aquilo, aí existe a autonomia. Cara, vamos nos separar, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos lá, vamos ficar até tarde hoje, vamos pedir uma pizza porque a gente está atrasado, vamos sair sexta-feira depois do almoço porque estamos super adiantados, estamos tranquilos. Algumas decisões, né, mas de lado pessoal. Ou autonomias no sentido de que stack você vai usar. Às vezes não, né, às vezes a empresa tem um stack pré-definido, né, um front, um back, um banco de dados. Você não vai decidir usar MySQL se a empresa é uma empresa de Oracle, sei lá, por exemplo. Mas dentro do framework definido pela empresa, né? Pode ser pelo CTO, ou nas empresas que são separadas, né? Ou pelo CIO, CTO, etc., ou do CDO, você tem a sua autonomia ali dentro, certo? O método de desenvolvimento, como que você vai fazer, como é que você vai distribuir aquele time, qual que é a prioridade que você vai dar no começo, no meio, no fim daquele desenvolvimento, daquele sprint. Então, existe uma autonomia, e ele toma essas decisões juntos. O time se junta e toma a decisão e tem autonomia, pau na máquina, bola para frente, dentro daquilo que o PO pediu, né? Dentro daquilo que para onde o projeto está andando. Eu complementaria dizendo que eu concordo, e eu complementaria que ter autonomia não é não existir governança. Existe uma autonomia dentro da governança,
né? É respeitar essa governança, como você falou, seja de uma governança de arquitetura, seja a governança de práticas da empresa, e seja a própria governança que o PO coloca na sequência de execução daquelas atividades, naquilo que é priorizado ou não. Dentro do contexto do desenvolvedor, aí eu concordo 100% com você de que eles vão poder fazer o que querem dentro desse contexto, né? Qual desenvolvedor pega qual atividade para fazer, poder discutir a solução até de uma forma ampla, o como fazer, eles têm autonomia para decidir o como fazer, cercado por esses guardrails, né, por esse container chamado governança, então tem este nível de autonomia e auto-organização. Outra coisa que tá dentro quem do vai time, liderar, quem não. Quem vai liderar, quem não, se precisa trocar alguém do time, esse é um assunto muito delicado que as pessoas normalmente não falam, mas o time precisa ter a autonomia para eventualmente trocar um membro do time que não tiver entregando aquilo que é esperado dele. O time tem essa autonomia para discutir e fazer isso, não precisa ficar esperando, lógico, de novo dentro da governança corporativa, mas o time tem essa prerrogativa. Então, nesse sentido, eu não digo que eles fazem o que querem, mas precisam ter muita autonomia cercado por essa governança. Um comentário final sobre isso ainda as pessoas esquecem que essa autonomia entra também no terreno a gente falou técnico muito aqui, né, mas entra no terreno do RH também. O time se gerir, quando o time estava funcionando muito redondo, né, onde a gente se conheceu, tinha um cara muito bom lá, né, que era o Diego, você deve lembrar dele, que ele fazia isso muito bem também, que era o papel do, peraí, esse cara aqui não está funcionando muito bem, vamos puxar ele um pouco mais. O cara não ia junto, o time se organizava para expelir aquele corpo estranho, né? Então, um cara que não produzia, que isso não sei se está na sua pauta aí, que você separou, mas que desses times auto-organizados, eles se cobram por si só. Um time bom, né, um time que está funcionando redondo, eles mesmos expelem aquele corpo estranho que não está funcionando bem, que não está entregando, que é o mais lento, que não está cooperando com o time. Eles mesmos falam, pô, esse cara aqui, bug demais, ele entrega, tudo que ele entrega volta. Então, essa autogestão, essa auto-organização, entra na área de recursos humanos também. Isso está muito associado com a J-Curve de formação de time, né? É claro, difícil esperar um nível de maturidade desse num time que ainda está lá numa fase de forming ou storming, mas a hora que o time já está voando, qualquer oscilação muito brusca nisso, é o que você falou, o próprio time vai se posicionar contra esse comportamento. É contra o comportamento, não contra a pessoa. Né? E às vezes a própria pessoa também, se tiver esse nível de maturidade, vai entender que ela não está nesse nível. Não está agregando. Mas é um pouquinho mais difícil. Cara, tem uma questão ótima lá Eu vi essa questão do Anderson. Eu quero trazer o próximo tópico. E aí a gente linka com a questão dele, porque vai ser pertinente. Legal. Vamos para o nosso próximo tópico. Ágil igual a antidocumentação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cara, eu já começaria dizendo que se ser ágil não é ter documentação, Facebook, Google, Zoom, todos os grandes players atuais, eles estão indo na contramão, porque tem manual de tudo. Manual é um documento. Manual de como usar a ferramenta é um documento. Se a agilidade fosse antidocumentação, Spotify não tinha o manual de uso da ferramenta deles. E não seria praticamente uma referência em ágil, né? Já que todo mundo adora a palavra squad, né? O pessoal adora usar a palavra squad para definir equipes, times e tal, que vem do Spotify. Cara, de jeito nenhum, e ainda bem que você deixou para agora, que a pergunta do Anderson Aragão ali é nessa linha. Vou colocar de novo aqui, porque apareceu e desapareceu. E deixa eu comentar uma experiência. Já vou endereçar a pergunta do Aragão, mas abri dizendo o seguinte: lá eu tinha. E hoje a pessoa que cuidava de auditoria, uma menina excelente, hoje acho que ela está na KPMG, como gerente na KPMG, que me ajudou muito, Aragão, nesse processo, que era a briga. Meu time falava: que droga, eu levo 4 horas para desenvolver alguma coisa e levo 8 para publicar essa mesma coisa, porque o pessoal de auditoria não me deixa em paz. E tinha algumas coisas que eram
absurdas do lado da auditoria, que era, então tem que imprimir o código antes ou depois, ou não, e depois. O código antes, o código depois. Como assim o código? Para quê? Para identificar o change feito? Jesus. Cara, deixa eu te cortar um segundo. Eu lembro de um caso que barraram uma gestão de mudança porque a gente tinha pintado a linha de amarelo e o amarelo que a gente pintou a linha, segundo o que estava descrito, tinha que pintar a linha de amarelo, não era o amarelo definido pelo documento do time de Change Management. Era amarelo, só que não era o amarelo RGB, sei lá qual, né? Não, já vi Gemude ser barrada por cada assunto absurdo. E aí, Aragão, a gente trabalhou junto nisso para criar formas, automações, processos. E aí eu poderia, não sei quanto tempo a gente tem aqui, porque esse assunto é uma delícia de falar também, sim, porque é um grande gargalo, né, Anderson? Não pense que você está sozinho. A parte de auditoria é um gargalo nesse processo de deploy, né, na coisa da subida em produção e tal. Mas dá para fazer. Eu já fiz e funcionou muito bem, que é quando você automatiza os processos, você consegue com que... Vou fazer um exemplo rápido aqui de um value stream. Então você tem a definição pelo PO, aí essa definição do PO vira, né, passa pela refinamentos, pelo planejamento bonitinho e tal, e aí você começa aquele desenvolvimento. Bom, beleza, você sobe o código, você só... O Henrique está na live. O Henrique está na live. Ele sabe do que a gente está falando. Você sobe aquilo para uma área de testes, digamos que você especifique lá um 90% num SonarQube, sei lá, algum tipo de teste que você garanta a qualidade do código também, 99%. Aí você joga aquilo para uma área de UAT automatizada que faz a gravação, o seu PO ou, de repente, um key user que faça esse teste, ele recebe aquilo, faz todo o teste, que ele pode ficar gravado, você grava no ambiente de teste o início e o fim, quando ele vai lá e dá ok. Se ele aprova isso a gente está falando obviamente de DevOps ou DevSecOps, né? Ele vai receber um alerta, gera o pacote e faz a subida daquilo em produção, tudo isso sem ninguém pôr a mão, 100% automatizado e 100% homologado por compliance. Então, tem jeito, tem um monte de ferramenta que faz isso, né? Tem um cara expert nisso, que era do nosso time, tive o prazer de trabalhar com ele, Leonardo Matsumoto, está hoje na Amazon, e ele dá para dar uma aula sobre isso aqui para a gente o momento que quiser. Depois, se quiser, Anderson, me manda uma mensagem lá no LinkedIn, a gente troca uma ideia, mas tem formas muito boas de fazer isso. E o amarelo certo é importante, não para mim, tá? Que eu sou daltônico, viu? Eu sei que o meu Batman aqui é amarelo, mas fora isso... Porque te contaram. Porque me contaram, senão eu dizia que era verde, sei lá. Uma coisa importante sobre isso também, só para complementar esse tópico que a gente passar para o próximo, é que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas duas áreas e entender que esse também é um processo evolutivo, né? Entender que o mundo ideal é isso que você descreveu, Ícaro, é legal pra caramba, eu vi isso funcionando, mas que também dá para fazer isso em etapas. Você consegue automatizar, por exemplo, um fluxo de aprovação, que não precisa ficar 3, 4 dias esperando alguém, que não precisa aguardar a próxima reunião de gestão de mudança que vai acontecer só na quinta-feira, e se o seu pacote ficou pronto na quinta de manhã, você perdeu a gestão de mudança dessa quinta, não dá mais, você tem que esperar a gestão de mudança da próxima semana. Nossa, eu ouvi muito isso. Ouvi muito isso, cara. Como é que a gente olha essa camada e entende a importância da gestão de mudança, auditoria e controles de processo, principalmente quando a gente está falando em missão crítica, mas também como é que a gente começa a tornar todo esse processo mais otimizado, evitando filas de processamento, evitando espera, né? Qualquer cadeia, quando a gente faz um mapeamento de value stream, a eficiência desse fluxo se dá quando a gente consegue eliminar filas. Então, acho que não é eliminar processo, é automatizá-los ou diminuir o tempo de fila. E sobre documentação, a gente já falou. Documentação, cara, tem que fazer aquilo que é importante. Eu acho que muita gente entende isso errado. Né? Produto funcionando sobre documentações exageradamente detalhadas. Exatamente. Que depois então, ninguém vai nem ler.
Eu costumo fazer só um paralelo, e aí a gente passa para o próximo conta, ainda tem uma lista para a gente discutir aqui, você trabalha com Scrum, a gente trabalha com Scrum, a gente sabe que a cadência da Scrum sei lá, a cada 2 semanas está começando uma sprint. Para que eu vou fazer um cronograma? É um documento desnecessário. Cronograma, eu sei que a sprint começa naquele dia, acaba naquele dia, e ali no meio vai ser desenvolvido. Agora, eu não vou detalhar qual história vai ser desenvolvida, em que dia, que task vai ser feita. Isso é uma documentação Entra na autonomia do time que a gente falou. Entra na autonomia do time. Então, quando a gente, dentro de agilidade, fala de não fazer documentos desnecessários, é nessa linha. Agora, documento de arquitetura de software, para mim, é extremamente necessário. Manual de usuário é extremamente necessário. Evidência de teste, por exemplo, extremamente necessário. Que pode ser automatizado, é digital, não precisa ficar, talvez, ficar capturando tela. Hoje em dia, a gente já tem ferramentas para automatizar isso. Verdade. E, claro, manual de usuário, sim, é o tipo de documentação super necessária de estar lá, né? Mas vamos lá, vamos para o próximo. Vamos para o próximo, cara. Esse próximo, eu acho que é o que, no nosso ensaio, no nosso dry run, o que a gente mais gostou de falar. Vamos lá. Esperar já não é ser mais... Nossa, cara. Agora acabou a live, né? Vamos falar só disso agora, né? Agora já não vai mais dar tempo de falar mais nada, porque acho que a gente vai parar. Falamos agora disso. Pô, cara. Você começa? Sem brincar, isso é fogo, cara. Não, eu posso começar. A ideia que as pessoas têm, achando que sentar 3 pessoas juntas e chamar de squad já vai entregar alguma coisa amanhã. Já chamar de squad, as pessoas não sabem por que chamam de squad. Vamos começar por aí, né? Anyway. Mas assim, eu entendo, eu consigo entender o lado psicológico da coisa, eu consigo aceitar isso sem muita dificuldade. A gente conhece pessoas mais xiitas, né? Eu brinco, você deve lembrar, tem gente que tem no Oriente Médio, né? Tem xiitas, e aqui no Brasil a gente tem chaatos. Então, você sempre tem os caras que mas não pode, squad, não tô na Spotify. Cara, não é assim, não tem problema, deixa o cara chamar de squad, entendeu? Então, acho até legal pelo fator, se for o caso, pelo fator emocional. Então, legal, gente, agora nós somos um squad, vamos para frente e tal. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Não sou nem xiita, nem chato. Mas a velocidade não é uma consequência inerente disso. Você juntar o pessoal e achar que vai entregar. Agilidade, embora por alguns outros fatores que a gente pode explicar melhor aqui, ela pode acontecer, sim, né, aumentar a velocidade, bastante até, por outros fatores somados, disciplina, autogestão, blá, blá, blá. Pode até entregar mais rápido. Otimização do nosso fluxo de valor, reduzindo filas. Exato, automações, etc. Mas não é necessariamente a velocidade, é uma consequência. O que tem na agilidade é a adaptabilidade, que nós já falamos também, né, da minha metáfora lá do Everest. Então, você está subindo por um caminho, você seguir um caminho, você ir numa direção e ter a velocidade de se adaptar. Eu sei que você gosta de uma história do Jaguar, uma coisa assim, né? O Jaguar e o trem-bala. E o trem-bala, mas cara, a agilidade, ela traz essa adaptabilidade. Para onde o mercado está indo? O que eu estou construindo agora? Faz sentido? Esse é um produto que faz sentido? Eu conheci uma vez uma pessoa que veio de eu não me lembro os nomes, tá, direito, mas assim, uma startup que intermediava o aluguel de carros. Então, você queria ser um Uber, ele intermediava esse aluguel do carro para você com as grandes, né, e tal. Então, ele tem uma pancada de carro. Imagina esse povo agora, nessa quarentena. O Uber quase faliu, né? O Airbnb, não sei se você viu, né, uma entrevista do presidente da Airbnb, falou que 12 anos foram destruídos em 6 meses. Então, é poder se ajustar. Falar, caramba, agora o mercado morreu disso aqui, o que eu posso fazer para me ajustar rapidamente? E não ser o transatlântico, né, que foi, né, o Titanic não afundou por causa do iceberg, ele afundou por causa de uma série de vários motivos que ninguém reagiu a tempo, incluindo virar o timão a tempo suficiente de desviar daquilo, entendeu? Então, do olho, né, dizem que lá a retina, uma vez eu vi um history sobre isso, a retina do cara secou, ele não estava enxergando direito, porque alguém de compras não comprou o óculos certo, porque alguém de produto não especificou o óculos certo, porque alguém... Então, uma sequência de problemas que levaram o Titanic a bater. Então, aí é que tá. Informações que fluem rápido, velocidade na execução,
que permitem essa adaptabilidade. Agora, que às vezes acontece você entregar antes, é claro que acontece. Ai, perdão, desculpa. Estou monopolizando, mas só para concluir o raciocínio. Tudo Uma outra bem, coisa não tem também problema, é a o gente vai ter que feeling. ficar a live até as 8 por causa disso. É a sensação de entrega. Porque antes ficava, eu me lembro bem disso, eu falava isso muito para a professora Aline, né, diretora de regulação acadêmica lá, que antes você ia, especificava um monte de coisa, falava tchau. Voltava dali 3 meses ou 6 meses para ver se aquilo que você pediu estava pronto. Às vezes não estava pronto, às vezes não estava na qualidade, às vezes não tinha nada a ver com o que você pediu, e por aí vai. Então, ir entregando a cada 15 dias ou a cada X espaço de tempo que você determina, mas espaços o mais curto possível, você dá uma sensação de, opa, me entregou. Ainda é um produto mais simples. Tem aquela alegoria que sempre você acha por aí, né, que tem lá o skate, né, vira um patinete, vira uma moto, que vira um carro. Então, não que ela seja exatamente isso, mas sim, você dá algo funcionando para a pessoa e fala, cara, na próxima iteração a gente vai melhorar isso, é muito melhor do que falar, espera, eu estou rebuscando. Né, o perfeito, feito é melhor que perfeito. Perdão, é isso. Eu volto, e só para deixar reforçado, né, o tema da agilidade como ferramenta de adaptação à mudança. Acho que o principal hoje, o principal direcionador quando a gente fala de transformação ágil, de adoção de cultura ágil dentro das empresas, é a capacidade de responder rápido para essas mudanças. A historinha do trem-bala e do guepardo é por conta disso, né? O trem-bala tem um alvo fixo, ele sai do ponto A para o ponto B e ele pode fazer isso da forma mais rápido que ele puder, porque o ponto B não está mudando. O guepardo está correndo atrás da presa e o tempo todo ele tem que mudar a rota. E com isso eu trago uma frase muito polêmica que às vezes eu uso. Agilidade não é para todos. Agilidade é para responder rápido à mudança. Dependendo do teu contexto, e não é para todos porque não pode ser. Às vezes não é necessário. Dependendo do contexto que você está, você não precisa, não tem a necessidade de responder rápido às mudanças, dependendo do teu contexto, precisa ser muito bem avaliado, porque uma transição, uma mudança de cultura, de uma cultura mais tradicional, mais preditiva, para uma transformação e uma transição de cultura para agilidade, exige muita coisa. A gente deve ter um dos temas aqui para falar, se der tempo, que agilidade não é só sobre usar um framework. Agilidade é sobre transformar a forma, mudar a forma como a empresa trata o seu processo de gestão. Então, eu acho que esse tema de ágil não é rápido, eu adoro esse tema por conta disso. A velocidade ela é uma consequência, sim, a gente espera entregar as coisas mais rápidas, mas ela não é, se a gente olha o Golden Cycle do Simon Sinek, a agilidade, ela não é o meu why, né? Ela não é o porquê eu faço, a velocidade, a rapidez, não é o porquê eu faço. Ela está no how. Ela está no how. Né? Então eu tenho que ter um motivador certo para isso, entender o porquê que eu estou fazendo isso, e depois o como eu vou fazer por meio de ferramentas de agilidade. Cara, bom, aí você provocou, mas eu sei que a gente está avançado no tempo, mas é sacanagem você provocar, falar que a agilidade não é para cada um. Eu entendo que ela pode não ser necessária, mas eu acho que até uma construção civil, né, construir um prédio, pode trabalhar com agilidade. Com montar o seu próprio framework, né, com cerimônias que fazem sentido para aquilo, mas podem ter uma otimização, uma melhoria de processos, uma melhoria, um ganho de produtividade na construção desse mesmo prédio, desse mesmo edifício, aplicando muito do que muito de metodologia ágil, mas vamos para a próxima. Aplicando várias técnicas, até porque a gente começou falando disso, né? Os princípios da agilidade vieram da manufatura. Então, você usar técnicas da agilidade é sensacional, você tem benefícios. E hoje, você falou da construção civil, hoje a construção civil, de uma forma geral, faz isso. Você não muda a estrutura, né? Você está construindo um edifício de 4 andares, de 20 andares e 4 dormitórios, e de repente percebeu que o mercado não está mais comprando 4 dormitórios, está comprando 2. Puta, não tem mais como mudar isso. Mas como é que as empresas hoje, eu vejo agilidade na construção civil? Customizando as unidades. Você consegue
por exemplo. Na sua unidade... dailies, checando um erro eventual. Imagina você descobrir que você tem um erro estrutural depois que você tem 5 andares de pé. Se você pegasse aquilo muito mais cedo, por exemplo. Fazendo Eu provas nunca de trabalhei na construção materiais civil, eu não quero ser leviano, eu usei construção civil só como um exemplo aleatório. Podia ter escolhido automotivo, que eu domino mais, mas eu não trabalho em construção civil, talvez meu exemplo, desculpe se tiver alguém aí de construção civil que quiser me xingar, mas imagina uma situação como você descobrir uma falha depois de muito já feito. A perda é muito grande. Sim. Vai ter que derrubar aquilo, fazer de novo. Aí o remendo pode sair pior do que o soneto. Né? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Esse é um assunto que dá uma live só sobre isso. Vamos para a próxima. Eu vou te derrubar agora porque eu vou mudar a pergunta do nosso script aqui, porque eu estou olhando o tempo e eu queria que a gente falasse Davi um pouquinho concordou comigo lá, né? Melhor feito do que perfeito. Isso aí, Davi. Muito bom. Vamos lá, eu queria ver se a gente aproveitar o tempo e falar sobre essa daqui, que é uma das que eu achei muito legal. Isso aí, essa destruiu agora, né? Acabaram com isso. Acabaram com... E isso daqui, mais do que mito, eu chamava de zumbi da agilidade. Eu vi o cara da Vanad usando esse termo e eu adorei. E para trouxe um pouco do zumbi da agilidade. Olha, as pessoas precisam estar todas no mesmo espaço físico. A gente sabe que trabalhar fisicamente, próximos, otimiza a comunicação, a gente sabe disso, e é uma verdade. Agora, que é mandatório, que só funciona se tiver desse jeito, eu acho que o melhor exemplo, a Covid... Cara, eu já vi, a Covid acabou com isso. Eu já vi o cara, assim, ainda mais pra gente, né, que a gente é mais velhinho, né? Eu entreguei minha idade quando eu falei que eu tô há 30 anos, né, trabalhando, né, de carreira, mas a gente, né, vira pro cara e fala, ô, Zé, vem cá, né, e tal, e tira a dúvida, ô, fulano, vem cá e tal. Beleza, mas eu já vi no meu time, né, o time, né, todo mundo no mesmo lugar ali, o time, e o cara, por que não quer tirar o fone, porque tá escorregado na cadeira, seja o que for, o cara mandando Slack, pô, você viu não sei o que, né, sei lá, dessa API aqui, cara, essa API aqui tá dando, sei lá, fala com o Stringer lá, que é o arquiteto, dá para ele resolver, não sei o que, no Slack, e o cara tava, tipo, a 5 cadeiras ali do lado, entendeu? E ainda mais nessa geração, a gente tá falando de millennials, ele nem quer conversar com alguém. Para que eu vou conversar com alguém se eu resolvo aqui no Slack, por exemplo, no Teams, seja qual for a ferramenta que você use aí, né, de comunicação. Então, não faz sentido. E o que é bom, eu sempre fui um adepto, você me conhece, né? Enfrentamos algumas barreiras em relação ao home office juntos. São os dois. Tem aquela situação que eu já te contei, né? Liga a câmera aí para eu ver se você está em casa mesmo. Tive que ligar a câmera só para verem que eu estava em casa mesmo. Alguns absurdos assim você vive, é normal. Mas a Covid veio para destruir isso. É normal não, né? Era o antigo normal. O novo normal não tem mais, cara. A Covid mostrou. Eu era visionário? Não é que eu era visionário. É porque a gente vivia isso o tempo todo. A gente sabia que não fazia diferença o home office. Você vai ter um cara ou outro que vai abusar? Com certeza, já tivemos que demitir pessoas assim. O cara falou que estava, né, pediu para trabalhar de home office porque não estava se sentindo bem por causa de um problema familiar, etc. E o tão esperto que postou as fotos na praia, entendeu? Aí o pessoal pegou e a gente teve que demitir. Mas, anyway, o importante é a gente... A Covid veio para desmistificar isso, de que os times podem estar distribuídos. Isso tem um fator, cara, principalmente para empresas grandes como Sanofi, Engineering, você amplia seu leque até de talentos. Você consegue contratar talentos de vários lugares. Esses dias eu vi uma reportagem de uma startup que é de brasileiros, também na Unicórnio, na casa do Bi, que está contratando agora, por causa disso, já que descobriram que isso funciona, começou a contratar no Brasil, pagando em dólar ainda. Né, e os fundadores são brasileiros. Então, a Covid desmistificou, isso não faz sentido ter que ficar todo mundo junto. Agora, de vez em quando, as celebrações, fazer um café, juntar o pessoal quando acabar isso, né? Por enquanto não, pessoal. Fique em casa, fique bem, fique a salvo. Mas quando poder comemorar, celebrar junto, criar esse vínculo, óbvio que é necessário.
Eu estou só sendo mais... Eu também sou adepto das grandes cerimônias, né? Para quem usa Scrum, por exemplo, das grandes cerimônias, quando possível, de novo, fique em casa, fique a salvo, mas quando for possível, as grandes cerimônias poderem ser presenciais. Talvez então, uma PI planning, sim, uma PI planning, beleza, uma retrospectiva, claro. Eu acho que vale muito a pena. Dar um bom feedback no olho a olho ajuda, né? Mas o Henrique Veloso comentou aqui que dá para resolver tudo no Teams. Eu também acho. Tudinho não. Tem uma coisa que precisa dar uma conversa frente a frente, mas eu acho que bastante. Um outro ponto que eu queria só colocar na discussão, e nem vamos estender muito nesse tema, é a questão da comunicação assíncrona. O quanto se perde quando você está no meio de um raciocínio e simplesmente alguém vai lá e tem uma dúvida aqui. Essas ferramentas também nos permitem a comunicação assíncrona mais efetiva. Eu até compartilhei com você, depois eu vou tentar colocar no meu LinkedIn, um link de um material super bacana, que é um guia de comunicação remota e assíncrona do GitHub. É uma referência para todo mundo hoje, que é da área aí, né? E os caras fizeram um guia de comunicação assíncrona, um guia de trabalho remoto para tornar a coisa mais produtiva, porque eles estão vendo valor nisso. Então, a questão da comunicação assíncrona gostaria de ler isso aí. Super importante. Cara, tem uma pergunta ótima aí no comentário do Rafael Sato, que eu acho que é para você essa aí. Vamos lá. Ele, em forma geral, estou falando trabalhando na engenharia automotiva, e eles estão usando, trabalham com PMBOK, estão tentando migrar para métodos ágeis, e a pergunta é sobre como controlar custos de projeto. Um dos primeiros pontos para a gente começar a discutir, e essa é uma quebra de paradigma importante, quando a gente sai do paradigma waterfall para o paradigma ágil, é que a gente deixa de financiar um projeto para financiar uma cadeia de valor. Essa mudança que parece sutil, ela não é nada sutil. Eu deixo de financiar um projeto que tem início e fim, para financiar a produção o desenvolvimento de um produto, seja ele um produto automotivo, um software, não importa, um prédio, que eu sei onde ele começa, eu tenho um planejamento de releases dele, mas no primeiro momento, eu não sei quando ele acaba, porque a gente ainda não tem mapeado todas as features que esse produto vai ter, todo o desenvolvimento, todo o roadmap. Então, a gestão financeira das iniciativas ágeis, ela é suportada por um termo chamado Lean Budget, ela parte por você, o financiamento das equipes que vão desenvolver este produto. Quanto é que custa uma equipe para desenvolver as features desse produto por X tempo? E como é que a gente depois mede a efetividade disso? Mede pela quantidade de valor agregado, de funcionalidades priorizadas pela área de produto que foram entregues. Então, muda um pouco desse paradigma de gestão de custo, é um tema extremamente importante, que não é entendido por muita gente. É que assusta um pouco, né? Na verdade, Rafael, assusta um pouco quando você tem por isso que é muito importante, eu tive essa conversa recentemente, é muito importante que a agilidade ela seja um mindset que venha de cima, que a empresa tenha isso abraçado, que venha do CEO, por isso até o estagiário, sabe? Porque é muito importante que ele entenda algumas coisas. E quando você trabalha de forma ágil, você deixa para trás aquele gerenciamento detalhado de cada... Não deixa para trás. Você muda a forma de visualizar o controle financeiro do seu projeto por valor agregado. E depende do que você trabalha no mercado automotivo, então eu teria que entender um pouco melhor o seu contexto, mas algumas empresas, não sei, engineering, consideram entrega por ponto de função, que é um pouco mais antigo, mas anyway, ainda se usa bastante, por entrega de unidades que façam sentido, que não necessariamente agrega valor. É uma forma, se isso faz sentido para você. Então, eu vou só, talvez te provocar um pouco, só, Rodrigo, que sim, é muito bonito e é muito legal, e você tem que ter algo, de preferência entregar algo que agrega um valor. Você falar para o seu CEO que você gastou 1.000, mas entregou um valor de 5.000, é fantástico.
Só que você tem também o trabalho mais sujo de ficar entregando muita coisa ali que não agrega tanto valor assim, mas que é necessário. Eu costumo dizer que são as raízes, né? Raiz não aparece, não é tão bonita quanto um fruto, quanto uma maçã argentina, mas são extremamente necessários para que sua árvore floresça forte. Então existe isso também, que às vezes é difícil. Meu ponto apenas é difícil mostrar o valor agregado daquilo. Então, para isso, você tem outras formas de controlar, como a produtividade do seu time, se for uma equipe de desenvolvimento, as entregas. Você precisa ver qual é o seu mínimo denominador comum ali, quais são os tipos de entrega no menor unidade possível para você poder controlar essas entregas e garantir que o consumo está ocorrendo conforme o seu planejamento. E aí, cara, daria para entrar na segunda parte, que é a questão da abandonar um pouco a previsibilidade, né? Você vai fazendo o produto conforme ele vai fazendo sentido. Então, você pode ir desenvolvendo esse produto ao longo de muito tempo, se isso fizer sentido e estiver agregando valor. Mas aí uma conversa mais... Um ponto importante, e acho que era o último tema aqui para gente, que eu iria trazer, mas que também está totalmente ligado a esse. Eu vou expor esse mito, mas a gente vai continuar um pouquinho no assunto, que é agilidade é baseada só em empirismo, e por isso medir não é ágil. A gente vai, faz, testa, verifica, deu certo, ajuda, é só essa coisa da tentativa e erro, né? Tentativa, correção e erro. Hoje, um dos temas que a gente mais está falando dentro de agilidade é métricas em agilidade. Que aí métricas, a gente vai desde métricas de produtividade do time, e nunca medir pessoas, nunca medir o indivíduo especificamente, não é o escopo dessas métricas, mas medir a estabilidade do nosso fluxo, eficiência do fluxo, medir o quanto o time está entregando efetivamente, medir o tempo médio de entrega, quanto é que custa cada entrega que eu estou fazendo. Olha só, eu entrego e existem métricas, por exemplo, que é custo por story points, que a gente está olhando hoje já. Quanto me custa fazer um story point? E aí você consegue agregar valor e saber, esta funcionalidade do meu produto efetivamente me custa tanto. Quanto é que isso me traz de benefício? Existem técnicas, que aí o Product Owner tem que ser o especialista disso, mas o Scrum Master tem a obrigação de conhecer e fazer coaching com o Product Owner. Existem técnicas de priorização de backlog. Técnica Moscou, por exemplo, é uma técnica super fácil de usar e que agrega um valor do ponto de vista de mostrar resultado absurdo. Técnicas mais avançadas, como custo de atraso ou WSJF do SAFe, são técnicas mais avançadas. Mas eu começaria por técnicas mais simples, entre você ter um custo fixo, seu time tem um custo fixo, e quanto é que esse time está entregando de funcionalidades, como você falou, Ícaro, que são funcionalidades essenciais, ou quanto está entregando de perfumaria. A hora que a gente vê isso por meio de métricas, né, contra dados e fatos, a gente não consegue argumentar muito. Quando a gente mostra isso por meio de métricas, que o custo do time não está sendo usado da melhor forma correta, porque está entregando funcionalidades que é nice to have, é onde a gente começa a entender que a gestão do produto não está indo por um caminho muito legal e precisa tomar alguma ação. E hoje, CEOs que entenderam, executivos que estão efetivamente adotando o pensamento ágil, o mindset ágil, estou tentando evitar essa palavra, o mindset ágil de verdade, estão cobrando isso, estão cobrando, me mostra quantas funcionalidades essenciais foram entregues, me mostra quantas funcionalidades não essenciais foram entregues. E aí que é justificativa de por que está trabalhando em funcionalidade não essencial. Então esse é um tema muito importante que a gente tem que trazer para a pauta da agilidade, que vai além de usar o framework A ou o framework B. Vamos ler o comentário da Carla. Isso aí, Carla. Concordo. Eu diria o seguinte, ela até é para todos. Eu gosto do que o Rodrigo falou. Não necessariamente precisa. Um carro, por exemplo, ele precisa ser planejado nos mínimos detalhes. Eu vi uma entrevista muito boa do Elon Musk, tem várias dele, mas uma das que eu vi para um canal do YouTube,
em que ele fala que tem tanta regulação que precisa respeitar que acaba sendo um engessamento para o desenvolvimento do que é o mercado automotivo. Cara, a gente dirige carro, e esses dias eu estava assistindo o History Channel, lá, os gigantes da indústria, com os meus filhos, e a gente dirige carro do mesmo jeito que o Henry Ford fez. E ele que inventou a ideia dos pedais ali embaixo, que antes era aqui, né, umas alavancas aqui do lado. Assim. Desde o Henry Ford, a gente dirige carro do mesmo jeito. E tem regulações ali que talvez nem façam mais sentido. E hoje, inclusive, ele disse, o Elon Musk disse que está chegando no nível 5, né, que é o nível máximo de automação de direção autônoma. Imagina, por que um carro precisa ser como ele é? Por que não pode ser redondo? Por que ele não pode, por que você não pode ficar sentado de costas, batendo papo? Por que ele não pode ter uma mesa no meio? Whatever. Você, hoje a gente é engessado, né, pelo pensamento. Porém, você tem um fator muito importante que é a segurança do habitáculo, das pessoas que estão ali dentro, porque é algo que se move a 120, 130 km por hora. Então você precisa ter um nível de segurança muito importante. O meu ponto anterior é apenas de que esse nível de segurança pode vir de outras formas, não apenas como é o airbag na frente da sua cara. Mas hoje, eu entendo que você não use necessariamente uma metodologia ágil no desenvolvimento de um veículo, por exemplo, porque tem muita regulação que você é obrigado a cumprir e que você precisa garantir que vai acontecer. Agora, você pode fill the gaps, né? Você pode preencher, chegando lá naquilo que a legislação, a regulação te exige, você preencher os gaps com os espaços, ocupar esses espaços com muita agilidade, isso sem dúvida. Tá. E só complementando, né, Icaro, quando nessa colocação de que a agilidade não é para todos, não é que todos não possam, é que nem todos precisam. Eu acho que esse é o tema. A agilidade é para todo mundo. Que queira usar, todo mundo pode usar agilidade, pode usar princípios, pode usar parte dos conceitos. A questão toda é a chamada para sair um pouco do modismo, né? As pessoas precisam entender o que a agilidade agrega no processo produtivo, no processo de negócio delas, entender se realmente é necessário, porque é uma mudança estrutural importante. Não basta apenas pegar um framework, colocar o framework para rodar e achar que isso é agilidade. E só complementando sobre o tema dos carros que você falou, um dos temas que discutem-se muito é o seguinte. Foi uma pergunta que eu achei excelente, não faço a menor ideia de resposta. Um carro autônomo atropela alguém, de quem é a responsabilidade? Do fabricante do software que errou, do dono, do proprietário do carro. Então, é interessante ver como tudo isso está evoluindo de uma forma extraordinária, mas as regulamentações ainda vão frear uma série de coisas por conta de todas essas discussões. Mas vão surgir. Cara, não existia semáforo. O primeiro semáforo foi inventado nos Estados Unidos, Detroit, eu acho, não lembro agora, mas eu vi isso recentemente nesse documentário. Não existia semáforo. Então tá, aí a pergunta era, como não tinha semáforo, se alguém atropelasse e matasse alguém, a culpa era de quem? Dele que entrou na frente do carro ou eu que bati nele? Não existia a dúvida, o juiz tinha que decidir. E aí isso evoluiu para, não, agora tem um semáforo. Se ele atravessou o farol vermelho, a culpa é dele, ele vai ter que pagar pelo acidente. E o contrário também é válido. Então, surgiu a solução para a época, foi um semáforo. Qual vai ser o semáforo de 2020? Não sei. Vai ter algum, como já aconteceu, né? Já teve acidentes que, infelizmente, levaram a óbito de carros autônomos. Mas isso está evoluindo muito e vai evoluir ainda muito mais. Só que, assim, requer um desenvolvimento muito grande. Quando você estuda o plano Roosevelt, né, com o desenvolvimento das estradas americanas e como é feito, aquele esquema de, no mínimo, acho que 5 milhas de retas, né, para poder, caso tivesse guerra, os aviões poderem pousar, tudo isso, cara, requer uma força política muito grande, que hoje é difícil de se conseguir. Mas se você tiver as marcações corretas nas estradas, por exemplo, que nossas estradas no Brasil são péssimas quando você sai de São Paulo, você tem São Paulo, a Bandeirantes, espetacular, mas você sai dali e cai em Minas ou Mato Grosso, cara, sai de São Paulo para você ver o caos que é esse Brasil. Como é que você Santos, vai resolver até Santos ainda é legal, cruzou a divisa do Rio, já tem um buraco. Já era, assim, você quer cair no Rio de Janeiro, não quero nem comentar, né? Mas, então,
como é que você faz numa situação como essa? Você culpa o Estado? Fala, não, meu carro autônomo, ele precisa ler as marcas da estrada, né, com o sensor LiDAR lá para poder se guiar. E não tinha. Então o LiDAR se perdeu, não conseguiu fazer a análise correta, whatever, e aí, pum, bateu. E aí, a culpa é de quem? É do governo, que não usou o imposto corretamente? Então, é complicado, mas vão surgir. O problema é quando você impede o desenvolvimento, você impede o progresso com leis com leis estúpidas, né? Com leis burras. Mas, bom, cara, isso é um assunto para uma live completamente diferente. A gente está bem avançado no horário aí. Eu acho que foi super bacana o bate-papo. Por mim, a gente continuaria aqui mais um tempão. Acho que já fica aí, eventualmente, o convite para a gente fazer mais uma. Engenheiro chamar a gente para fazer mais uma, a gente faz. Acho que os temas são super pertinentes. De uma forma geral, a gente conseguiu cobrir essa coisa de vamos desmistificar a agilidade. A agilidade tem que partir do princípio da simplicidade, com disciplina de execução, com governança, com tudo aquilo que a gente discutiu, mas sim, o principal ponto é simplificar também um pouco a nossa vida. Bem, cara, eu queria te agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite, por ter participado, pelo bate-papo que foi excelente. Fica aí os convites para as próximas, para quando a gente estiver. Quem está assistindo a live, obrigado pela participação. Vocês têm o meu LinkedIn, quiser entrar em contato, manda lá um inbox para a gente continuar conversando. Tiver dúvida, quiser bater um papo, trocar ideia, a gente troca mais ideia. Não sou dono da verdade, mas a gente tem uma certa experiência nesse assunto, eu e o Ícaro, assim como um monte de gente bacana que a gente já trabalhou. Então, fiquem à vontade para mandar lá pergunta, dúvida, comentário, contribuir com novos conteúdos para a gente. E fica aí aberto esse convite. Cara, você quer falar alguma coisa para encerrar, fechamento? Só agradecer. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo pessoal que comentou lá, alguns conhecidos, algumas caras conhecidas ali. Muito obrigado pelo privilégio. Foi um prazer. E uma boa noite para todo mundo aí que está ouvindo. Obrigado, Dani. Obrigado ao pessoal também da Sanofi lá de marketing, que ajudou bastante a gente com a divulgação. Sim, e, pessoal, obrigado, Sanofi. Fiquem seguros, fiquem em paz, bom final de semana e vamos que vamos. Obrigado. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.